Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e como você pode analisar para que com pouco valor você consiga investir em vários imóveis. Vamos pro vídeo? Não vou falar a vinheta agora. Boa. Vamos mudar. Bom, então galera, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é em que vocês querem investir em fundos imobiliários. São em fundos de tijolos, fundos de papéis, tá? A gente aqui no canal, a gente já falou num vídeo, até vamos deixar o card aqui em cima sobre fundo imobiliário, dos vários tipos de segmentos que tem. E a gente não gosta muito de investir em fundos de papéis por questões de controle, né? Porque a gente não sabe, na verdade, exatamente onde estão investindo. O gestor do fundo vai tirando e alocando onde ele quer investir. Ele investe muitas vezes em renda fixa, então não é muito o nosso perfil. A gente prefere investir em fundos de tijolo, que seriam então galpões logísticos, lajes corporativas, enfim, nesses segmentos, tá? Então a primeira definição que você tem que ter é ver em qual você quer investir. Antes de tudo, de ver números, acho que é muito importante vocês verem o administrador dos fundos, tá? A gente até elencou alguns administradores aqui que, na nossa opinião, a gente julga serem extremamente corretos e muitos bons administradores, por já ter mais de um fundo imobiliário muitas vezes em carteira, já ter performado bem por um bom tempo, né? Ter uma boa gestão. Então, quais a gente elencou aqui, pessoal? O Credit Suisse, o Kinea, XP Investimentos, Banco Fator, Banco BTG, Safra e Rio Bravo, tá? Querem investir em algum outro fundo, não tem problema, de outro administrador não tem problema nenhum, mas esse é um dos que a gente acha bons fundos, então se vocês querem começar por algum norte, daqui a pouco pode ser por aí, tá? Outra indicador ou dado importante aí que a gente vai ter que analisar é a taxa de vacância. O que é essa taxa de vacância? É o quanto percentual, né, de imóveis ele não tem inquilinos, não está alugado. Então, por exemplo, tem uma taxa de vacância lá de 5%, quer dizer que 5% desses imóveis aí eles não têm locatários, não estão alugados. Então, quanto menor esse valor, melhor, né? E a gente pode analisar ele tanto por espaço, por metro quadrado, ou também de modo financeiro. Então isso é bem importante de a gente analisar e, como eu comentei antes, quanto menor esse valor, melhor. Isso. Próximo então, fator seria o dividend yield, né? Que é quanto o fundo vai pagar pro acionista, né? Lembrando que os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente. Então o grande objetivo de você ter um fundo imobiliário na carteira é justamente ter a renda passiva mensal, né? O dividend yield acaba sendo uma métrica um pouco mais importante nos fundos do que propriamente nas ações, né? Porque nas ações a gente busca uma valorização maior e no fundo imobiliário, embora tenha valorização, sim, ou queda, enfim, né? A gente busca a renda passiva. Então o dividend yield acaba sendo um fator um pouco mais importante nos fundos imobiliários. A gente pode analisar também P sobre VP, então que vai ser realmente o preço pelo valor patrimonial desse fundo, né? A gente não analisa tanto isso porque às vezes a gente pode ter lá um fundo, né, com um P sobre VP maior que 1, então digamos que ele estaria mais valorizado, mas é justamente porque ele tem bons rendimentos ou uma boa administração, e nem sempre aqueles fundos que vão estar baratos, né, com P sobre VP abaixo de 1, né, são grandes oportunidades, às vezes porque realmente eles não são fundos bons, não tem uma boa administração, ou enfim, tem alguns outros resultados contra ele. Então isso a gente acaba não avaliando tanto, mas acaba sendo uma das métricas aí que pode se avaliar em fundos. Isso. Temos também a liquidez, que embora o objetivo não seja a venda, obviamente, do ativo, mas é importante a gente investir em fundos que tenham uma boa liquidez, tenham uma boa negociação no mercado, por qualquer problema que possa vir a ocorrer, a gente conseguir vender no momento praticamente exato, né? E sem falar que também não tem um spread, né? Vamos dizer, o spread seria a diferença do preço de compra para o preço de venda, né? Então muitas vezes fundos e ações, tudo que não tem uma boa liquidez, como tem pouca gente comprando e vendendo, a diferença do que aquele fundo, aquela ação está, no caso o preço que ela está cotada, muitas vezes é muito menor do que o vendedor está pedindo, entende? Então você está pagando muitas vezes mais caro do que realmente vale, em teor, que o mercado está dizendo que vale. Então é bom sempre ter uma liquidez boa em qualquer coisa que você for investir. Assim como a gente sempre fala aqui nos investimentos, é importante a gente ter essa diversificação. Então, dentro dos fundos imobiliários é bacana também ter essa diversificação. Então, olhar quais são os ativos desse fundo imobiliário, isso a gente consegue ver aí através dos sites de análise também. A gente até vai colocar aqui na descrição para vocês esses sites aí para que vocês possam olhar essas métricas.
Então, a diversificação é importante, a gente consegue olhar isso através dos portfólios dos fundos que eles divulgam, né? Então, a gente vê quantos ativos tem, do que representa, que nem o Jonas comentou antes, se é galpão logístico, se é para o varejo, enfim. Então, quanto mais diversificado, melhor também. Isso. O que vai muito ao encontro, o que nós falamos agora, o Thiago falou agora, é o tamanho do fundo então, né? Ver o quanto ele tem de ativos sob sua custódia, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Então, como o Thiago falou, quanto maior for o valor do fundo, obviamente mais seguro a gente está que o impacto, que qualquer problema que aconteça não impacte de forma muito grande aí o fundo imobiliário. Dentro desse portfólio a gente também pode ver a localização desses imóveis, então isso a gente vai consegue ver realmente onde é que é a localização, como é que é, então dependendo ali os relatórios vai descrever bem esses ativos e quanto melhor a localização, melhor, né? Ele vai ser ativos mais valorizados. Isso. Temos também a renda recorrente, pessoal. O que é isso? Então é você ver o histórico de pagamento dos dividendos. Por quê? Porque um fundo que oscila muito o pagamento de dividendos pode ser um mau sinal para nós, por não ter uma previsibilidade nos resultados, por daqui a pouco indicar que não é uma boa gestão, porque ela não consegue manter seus resultados constantes. Então, a gente aqui, né, nas nossas análises, a gente procura sempre fundos que tenham uma renda recorrente ao longo do tempo. Então é muito bom ver ao longo dos anos quanto essa empresa está pagando dividendos, se o gráfico lá é retinho, se tem muita variação, enfim, isso é importante ver também. Sim. E outra coisa que acaba sendo bem importante são os custos, né, que a gente vai estar associado aos fundos imobiliários. A gente sabe que vai ter os gestores, administradores, isso vai ter um custo relacionado, mas o nosso intuito é sempre buscar aí fundos imobiliários que também tenham custos baixos, custos justos, né? Seja de taxas de performance, de gestão, de administração. Então tudo isso a gente tem que analisar para ver se não tem uma taxas de desconto muito altas aí no fundo imobiliário que vai fazer com que reduza os nossos rendimentos, o dividend yield. Uma coisa, acho que uma das mais importantes que vocês vão encontrar no relatório dos fundos é ver para quem os fundos imobiliários alugam seus ativos e o vencimento dos contratos, pessoal. Isso é muito importante, tá? Então, quando nos sites que vão ter aqui embaixo, vai ter os relatórios dos fundos, é só vocês abrirem, e lá vai aparecer para quem eles alugam, né? Aluga lá para a Amazon, para o Walmart, enfim, para as empresas que são, para vocês verem se são empresas que passam confiança também para o acionista, né? E o vencimento dos contratos. Então, obviamente, a gente busca empresas, fundos que tenham contratos mais longos, que aí estão gerando para nós e vão gerar para nós uma renda recorrente de forma bem mais segura. Exatamente. E dentro disso, ver como é que é o reajuste desses contratos, né? Então, sempre vai ter o percentual, o que é IPCA, o que é IGPM. Então, por exemplo, agora a gente está num período onde o IGPM é alto, então aqueles contratos que estão relacionados a IGPM vai ter um retorno maior. Então isso é bem bacana, assim, como o Jonas comentou, os relatórios ali a gente tem muita informação e é importantíssimo que a gente analise todos eles, né? Isso. Temos também, pessoal, um indicador que alguns falam, que é o cap rate, que é a relação do preço do aluguel pelo preço do imóvel. Então é mais ou menos dizer, qual o valor que aquele fundo consegue tirar por metro quadrado do imóvel, tá? Para ver mais ou menos se a empresa consegue gerar um bom retorno dentro do seu ativo, dentro do metro quadrado do seu ativo, enfim. Uma taxa de eficiência. Isso, como se fosse uma taxa de eficiência, perfeito. Só que a gente não usa muito, pessoal. A gente acha que isso não tem muito sentido, né? Se vocês vão ver todos esses indicadores que a gente passou para vocês, o cap rate acaba sendo meio que automático dentro do dividend yield ou dentro de outros fatores. Localização, quantidade então, de ativos. Isso, então tudo isso acaba sendo, o cap rate acaba sendo meio que, como é que vamos dizer, não digo inútil, mas então sendo diluído nesses outros indicadores que a gente falou. Mas de novo, se vocês quiserem calcular esse indicador também, enfim, vai do que vocês acham relevante também para a análise de vocês. Só lembrando que então vocês vão ter que calcular eles, né? Tem que abrir então o relatório lá do fundo e calcular esse indicador que ele não diz pronto. Dificilmente vai ter algum. Eu não vi nenhum relatório que esteja pronto esse indicador, tá? Pode até ter, mas eu desconheço. Nesses relatórios dos fundos que a gente investe, pelo menos não tem, né? Então, acho que é isso aí, né? Fechou. Feito, eu até fiz barba e cabelo hoje. Olha ali. Só pra gravar. Galera, não se esqueçam então, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho. Eu esqueci de falar, lembrando que esse vídeo aqui na verdade foi um pedido do inscrito, né? É verdade. É verdade.
Então, tá feito aí. Se alguém quiser mais algum pedido aí de vídeo que a gente faça, escrevam aí ou mandem no direct lá no Instagram também. A gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. Exatamente. Lá no Instagram, no @sejaholder. Lá vai ter conteúdo bacana aí pra vocês também. Isso aí. Valeu? Valeu.